Que o seu dia seja abençoado, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas perguntas fundamentais, sabe? De onde viemos? Uma das maiores, né? Exato. E para guiar essa nossa exploração, a gente está com um material aqui do livro Fundamentos Inabaláveis, do Norman Geisler. É o capítulo 8, Projeto Inteligente. Um tema bem denso. Muito. A nossa missão aqui é desvendar o raciocínio dele, entender como ele questiona o que chama de modelo macroevolucionista e, bom, qual é a alternativa que ele propõe. Certo. Ok, vamos lá. Pelo que eu entendi, o autor não começa já construindo o próprio argumento. Ele primeiro tenta, abalar as bases do outro modelo. Por onde ele começa essa crítica? Exatamente. A estratégia é primeiro criar o que ele vê como um vácuo, para depois preencher. E a crítica dele se apoia em alguns pontos. O primeiro é o que ele chama de o problema da informação. O problema da informação? Isso. A ideia central aqui, segundo o autor, é que a ciência que a gente observa, que a gente testa, nunca demonstrou que mutações aleatórias podem criar nova informação genética. Nova informação. O que ele quer dizer com isso? É como, sei lá, tentar escrever um parágrafo novo num livro usando só erros de digitação? É uma ótima analogia, é por aí. O texto argumenta que mutações podem alterar o que já existe, podem até quebrar a informação, mas não gerar do zero o código complexo e funcional para uma estrutura biológica nova, tipo uma pena ou um olho. Entendi. Na visão dele, seria esperar que o ruído numa ligação gerasse uma mensagem com sentido, sabe? Certo. E isso leva àquela distinção que ele sempre faz entre micro e macroevolução, não é? Perfeitamente. Esse é o segundo pilar da crítica. Ele não nega a microevolução. Ele aceita isso como fato. Que são as pequenas mudanças, né? Exato. As adaptações dentro de um mesmo tipo de ser vivo. O exemplo clássico são as raças de cães ou os bicos dos tentilhões de Darwin, que se adaptaram a comidas diferentes. Sabe, isso me lembra das aulas de biologia. A gente viu o exemplo dos tentilhões, que é microevolução pura, e logo em seguida o professor já mostrava aquela árvore da vida gigante com um ancestral para todo mundo. Uhum. Como se uma coisa levasse direto à outra. O livro está basicamente dizendo pra gente, peraí, vamos questionar esse salto. É precisamente esse o ponto. Ele contesta a extrapolação. A ideia de que se você somar pequenas mudanças por tempo suficiente, você consegue, transformações gigantescas. Tipo, um réptil virando uma ave. Exato. Ele afirma que essa extrapolação não tem suporte nem na observação direta e nem no terceiro pilar da crítica dele, que é o registro fóssil. Ah, os fósseis. É aí que a discussão sempre esquenta, né? O que ele diz que os fósseis mostram. Ou melhor, não mostram. O argumento crucial é o que ele chama de aparecimento abrupto das formas de vida. O exemplo mais famoso que ele usa é a explosão cambriana. Explosão cambriana, certo. É um evento onde, num piscar de olhos geológico, a maioria dos grandes grupos de animais que a gente conhece simplesmente aparece no registro fóssil. Já complexos, já diversificados, sem aquela linhagem longa de ancestrais antes. E para reforçar isso, ele cita o Stephen Jay Gould, né? Um paleontólogo bem conhecido. Sim, ele cita o Gould, que teria dito que a maioria das espécies não exibe nenhuma mudança direcional durante o período delas na Terra. Elas surgem e desaparecem de forma muito parecida. Interessante. Mas, dentro do livro, ele chega a explorar se essa é a única interpretação do trabalho do Gould ou ele apenas usa a citação para fortalecer o ponto dele? Ele usa a citação para reforçar o ponto de que o registro fóssil é marcado por estabilidade e surgimento súbito, e não por transições graduais. A conclusão visual que ele propõe é a de dois modelos. Quais seriam? A macroevolução seria uma única árvore filogenética com um tronco só. Já o modelo que ele defende seria como um pomar. Um pomar. Gostei da analogia. Muitas árvores diferentes surgindo de forma independente, cada uma sendo um tipo básico de vida, criados separadamente. Uma única árvore contra várias árvores. Fica bem claro. Ok, então depois de tentar, digamos, desmontar o modelo tradicional, o que ele põe no lugar? A alternativa é o modelo progressivo do projeto inteligente. E aqui a palavra progressivo é muito importante.
Peraí, progressivo. Então a ideia não é aquela criação em 6 dias literais de 24 horas cada, que muita gente pensa quando ouve criação. Exatamente. É bem diferente dessa interpretação. O modelo que ele apresenta é o de uma criação que acontece em estágios, ao longo de períodos imensos de tempo, de forma progressiva. E como ele sustenta essa ideia? Ele se apoia em evidências de 3 grandes áreas, que ele chama de os 3 Big Bangs. 3 Big Bangs? Ok, isso é curioso. Vamos lá, qual o primeiro? O primeiro é o Big Bang da cosmologia, a descoberta de que o universo teve um começo. Ele não é eterno no passado, ele começou a existir num ponto. O que na lógica do autor implica um iniciador, certo? Se teve um começo, precisa de uma causa primeira. Esse é o raciocínio. É exatamente essa a linha. Um universo que começa a existir precisa de uma causa que já existia para iniciá-lo. E essa causa, por definição, teria que ser não causada, eterna e poderosa. Esse é o primeiro pilar. Certo, o início do universo. E o segundo, Big Bang. O segundo é o Big Bang da biologia molecular, que é sobre a origem da primeira vida. O argumento é que a primeira célula, mesmo a mais simples, já é um sistema de uma complexidade, nossa, espantosa. Ela tem o que o autor chama de complexidade especificada. Complexidade especificada. É tipo encontrar uma frase escrita na areia da praia. Não é só um padrão complexo, como um floco de neve, mas um padrão que carrega informação, que tem uma função. Essa é a ideia. Perfeita analogia. Um cristal de gelo é complexo, mas repetitivo. Letras aleatórias são aleatórias. Uma frase num livro é complexa e especificada. O código do DNA, para ele, é assim. Uma informação funcional. Portanto, a primeira vida exigiria uma causa inteligente. Ok, teremos a origem do universo e a origem da vida. O terceiro pilar, imagino, é a paleontologia que ele já usou na crítica. Exato. O terceiro pilar é a evidência da paleontologia. O mesmo aparecimento súbito que ele usou para criticar a macroevolução, ele agora usa como evidência positiva para o modelo dele. Como assim? Ele argumenta que a sequência em que os fósseis aparecem primeiro em vertebrados, depois peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e, por fim, humanos, corresponde a uma série de atos criativos em estágios. Entendi. Então ele pega essas 3 áreas, cosmologia, biologia e paleontologia, e tenta costurar tudo isso com a narrativa de Gênesis. Parece um passo bem ousado. É um movimento mais ousado do capítulo, sem dúvida. Ele descreve o que chama de uma correlação surpreendente entre a ordem da criação em Gênesis 1 e a ordem dos eventos segundo a ciência. Ele chega a montar uma tabela lado a lado. Uma tabela. Como funciona essa comparação? Ele alinha, por exemplo, o haja luz de Gênesis com o Big Bang. Depois, a formação da atmosfera e das águas. Aí, o surgimento da terra seca. Depois, a vida nos mares, que ele correlaciona com a explosão cambriana. E assim por diante. E assim vai, passando pelos animais terrestres e culminando no ser humano, seguindo a mesma sequência geral que a paleontologia sugere. Essa tabela de correlação é visualmente muito forte. Mas isso não corre o risco de ser um pouco de, selecionar só os pontos que se alinham e ignorar os que não batem tão bem? Essa é uma crítica frequente a esse tipo de alinhamento, sim. O autor se defende no texto argumentando que a perspectiva de Gênesis é fenomenológica, ou seja, descrita do ponto de vista de um observador na Terra. Aham. E que o que importa é a ordem geral dos grandes eventos, não os detalhes. Mas você tem razão, a força do argumento depende da flexibilidade que se dá na interpretação de um texto tão antigo. Mas ele deixa claro que não está tratando Gênesis como um manual de ciências, imagino. Sim, ele é explícito nisso. Ele diz que Gênesis não foi escrito de uma perspectiva científica moderna. O argumento dele é que a narrativa, mesmo não sendo científica, é extremamente precisa na sua sequência. E a conclusão dele? A conclusão que ele tira é que a explicação mais plausível para isso é que o planejador, o criador, deu a informação ao autor de Gênesis. Ok, vamos afunilar para a origem humana, que é sempre o ponto mais polêmico e sensível. Como o livro trata a nossa espécie? Aqui ele defende uma criação distinta para o Homo sapiens.
O argumento é que o ser humano foi criado à imagem de Deus, o que dá a ele capacidades únicas de razão, moralidade e espiritualidade. E para sustentar essa origem separada e não uma descendência direta. O texto cita fontes que sugerem que o Homo habilis e o Homo erectus, por exemplo, coexistiram. Ah, então o argumento é que se eles viveram juntos, um não pode ser o avô do outro. Isso quebraria aquela linha reta de ancestralidade que a gente costuma ver nos museus. Exatamente. Ele usa isso para questionar a ideia de uma linhagem evolutiva linear e contínua até o homem moderno, abrindo espaço para a possibilidade de uma criação separada. E sobre a idade da humanidade, que é outra fonte de conflito. Sim, a gente ouve falar de fósseis de hominídeos com milhões de anos, enquanto a Bíblia parece apontar para algo mais recente. A abordagem dele aqui é bem particular. Como assim? Ele apresenta um gráfico que mostra como a idade estimada da raça humana, segundo fontes científicas, foi diminuindo ao longo do século XX. Diminuindo? Sim. No fim dos anos 50, falava-se em 5 a 15 milhões de anos. Nos anos 80, o número já caiu para 50 a 200 mil anos. E no fim dos anos 90, a estimativa que ele cita é de 43 mil anos. É uma redução drástica. A conclusão do autor é que a ciência está, de certa forma, se aproximando da cronologia bíblica. É isso? Exato. Ele usa essa tendência para dizer que o conflito aparente está diminuindo. Agora, é importante dizer que a comunidade científica explicaria essa redução de outra forma, né? Certo. Diriam que é o avanço dos métodos de datação e a reclassificação de fósseis. Muitos que antes eram considerados ancestrais diretos, hoje são vistos como ramos laterais, primos. Entendi. É uma questão de interpretar o mesmo dado de duas maneiras diferentes. Sim. E ele combina isso com o argumento de que as genealogias bíblicas podem ter lacunas, o que daria uma flexibilidade. Juntando as duas coisas, ele conclui que não há um conflito necessário entre a ciência e a Bíblia sobre quando a humanidade surgiu. Ok. Então, para a gente amarrar tudo, o argumento do Geisler tem dois movimentos. Primeiro, ele tenta desconstruir o modelo macroevolucionista, apontando para o problema da informação e as lacunas nos fósseis. Depois, ele constrói a alternativa, o projeto progressivo, usando peças da cosmologia, da biologia e da paleontologia para, no fim, argumentar que tudo se alinha com a sequência de Gênesis. Precisamente. E, para fechar o raciocínio, o capítulo termina com uma tabela comparando 3 cosmovisões: ateísmo, panteísmo e teísmo. E qual a conclusão? A conclusão dele é que o teísmo, com a crença num Deus criador, pessoal e na existência de uma verdade absoluta, oferece a estrutura mais coerente para explicar todas as evidências que ele discutiu. Interessante. E se a gente conecta isso tudo? O peso do argumento do livro repousa muito nessa correlação que ele faz entre Gênesis e a ciência. Isso levanta uma questão importante, né? Qual seria? Um ponto para se pensar é: até que ponto essa correlação depende da interpretação, tanto de um texto antigo, com um propósito teológico, quanto de dados científicos que estão, por natureza, sempre em evolução? Essa discussão é muito profunda e com certeza há mais para explorar. Por isso mesmo, nós continuaremos nossa análise do livro Fundamentos Inabaláveis no nosso próximo encontro. Tem muito mais para a gente conversar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.